nesta tarde. A irmã Janaína tem um testemunho forte, poderoso, para edificar a tua vida. Amém, amada? Irmã Janaína, amados, é uma bênção de Deus. Pode falar, irmã Janaína, você está sendo acompanhada daqui. Glória. Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor a todos. Para mim é um privilégio estar aqui hoje, participando, né, do programa da missionária Edna. Amém. Fico muito feliz por fazer parte desse trabalho, desse momento tão especial que já estava marcado nos céus, né? Amém. Amados, a irmã Janaína, ela é, para quem não conhece, ela faz parte aqui da nossa igreja. Ela é uma mulher de Deus. Deus nos apresentou aqui na terra. A gente já teve várias e várias conversas do que Deus já fez na vida dela. Eu disse, irmã Janaína, eu quero, Deus te chama para ir para o Palavra e Vida. Esse programa é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Nada do que acontece aqui, amados, é sobre mim. Nada do que acontece aqui é decisão minha, mas é decisão dos céus. E esse quadro Histórias que Inspiram, nada mais e nada menos é o Senhor que escolhe para estar sentado aqui neste lugar, para compartilhar uma história de vida, de conversão, de cura, de transformação. E hoje, eis aqui a irmã Janaína. Seja bem-vinda. Amém. Pode ficar à vontade, amada. Muito obrigada. Eu gostaria, Janaína, que você passasse para as pessoas, primeiramente, se você quiser contar um pouco do seu testemunho, mas de onde Deus te resgatou, o que Ele fez na sua vida, a cura, a libertação, a transformação. Eu costumo dizer que realmente o Senhor, Ele me tirou do fundo do poço. Aleluia. Como eu estava meditando aqui, quando você me fez o convite, né, para mim vir aqui contar um pouco do testemunho, como foi minha convenção. O Senhor, Ele me direcionou. Aqui é o livro de Salmos, de número 40. Eu vou ler logo os versículos e depois eu Amém. começo a contar um pouco para Glória vocês a Deus. entenderem. Porque esses versos do salmista são versos que verdadeiramente falam muito ao meu coração. Aleluia. E eu me vejo mesmo da onde Deus me tirou. O salmista vai dizer lá no número 40, no verso 2 ao 5, que diz assim: Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha. Aleluia. E firmou os meus passos. Meu Deus. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Aleluia. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Meu Deus, é forte. Como é feliz o que confia no Senhor, que nele não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor, meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas. Aleluia. E os Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Oh, aleluia. Não há ninguém igual a Ti. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando o salmista ele vai dizer que me tirou de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, o desespero é o fundo do poço mesmo. Aleluia. E foi da onde o Senhor ele me tirou. Oh, glória. Quando eu costumo dizer que Deus, Ele foi lá com a mão dele verdadeiramente e me puxou, me trouxe de volta. Aleluia. Eu passei 10 anos afastada dos caminhos do Senhor. Meu Deus. Eu vim de uma família verdadeiramente desestruturada. Meu pai, ele era alcoólico, minha mãe, ela trabalhava. E eu como filha única, ficava nas mãos do Senhor, né? Vivendo minha infância. Eu costumo dizer que eu não tive uma infância que nem hoje, para a glória de Deus, meus filhos têm. Mas eu me lembro que eu conhecia Deus através da minha tia. Eu tinha uns 7, 8 anos. Criança. Eu até contei esses dias como é importante a gente trazer a criança à casa do Senhor, porque foi através dessas idas aos círculos de oração. Naquela época, os círculos de oração era muita gente, era muito fervoroso. O povo tinha sede verdadeiramente de buscar o Senhor. E minha tia sempre me levava para o círculo de oração e eu ficava escutando a palavra. Mesmo lá na salinha, lá atrás, a palavra, ela me alcançava. Aleluia. E eu comecei a escutar e conhecer a Deus. Minha tia era a única que era evangélica da família e ela era aquela que orava por todos. E eu comecei a conhecer a Deus, comecei a ir
quando eu completei 10, 11 anos, eu comecei a entender o que era bom e o que era ruim, qual era o caminho certo, o caminho errado. Mas, infelizmente, aos meus 12 anos, eu me afastei. E eu passei mais de 10 anos afastada. Meu Deus, dos caminhos do Senhor. 10 anos afastada. E eu me lembro, missionária Edna, de um dia que o Senhor, numa madrugada, o Espírito Santo falou ao meu coração, através de um vídeo que eu estava assistindo no Facebook. Uma irmã, ela costumava estar gravando os vídeos, louvando, e teve um louvor que ela estava louvando esse dia que falou grandemente ao meu coração. Ela estava sendo usada pelo Senhor. E eu comecei a sentir falta de quando eu estava na presença de Deus, através daquele vídeo no Facebook. Porque dá saudade, né? Começou a bater aquela saudade e eu comecei a sentir saudade da presença do Senhor, de quando eu estava na igreja, quando eu servia ao Senhor. E começou o Espírito Santo me incomodar e a me aquebrantar. Isso foi em 2017. Janaína, você entende que nesse tempo que você estava afastada, né, dos caminhos do Senhor, por mais que você fosse para festas, por mais que você frequentasse lugares, mas você sempre sentia um vazio dentro de você? Sempre senti o vazio. Qualquer vazio que a gente sente, só o Espírito Santo que consegue preenchê-lo. Eu poderia estar em festa, em lugares, rodeada de amigos, bebedeira, tudo. Mas sempre quando eu chegava em casa ou no outro dia eu sentia um vazio. Um vazio dentro do meu coração. Porque ali aquilo era momentâneo, era momento. Era prazeroso, eu não vou dizer que não era bom, que eu não vou ser hipócrita. Mas no outro dia vinha o vazio, o arrependimento de coisas que a gente fazia, né? Que a gente acabava cometendo erros. E eu sentia um vazio muito grande e no outro dia não era preenchido. Nada conseguia preencher aquele vazio. E eu me lembro quando foi em 2017, eu voltei para os caminhos do Senhor. Decidi voltar. Sim. Foram muitas idas e vindas. Idas e vindas foram muitas. Até chegar o dia de eu me firmar. Às vezes, porque a primeira coisa que o inimigo coloca na nossa mente, quando você está quando você está num culto, que você recebe o convite para aceitar Jesus, a primeira coisa que o inimigo vai na sua mente é: você vai de novo, você não vai conseguir, você vai desistir. Que nem eu estava falando, ele coloca na nossa mente que a gente não é digna do perdão. Não é digna. E vai de novo, vai passar vergonha. E eu ia e não conseguia me firmar. E eu me lembro que, como eu até estava contando a você, toda a vida que eu ia para os cultos, que eu recebia a palavra, eu acho que motivada, na emoção, eu ia, aceitava, voltava. Quando eu chegava em casa, eu pegava todas as minhas roupas. No final, vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre as roupas. Eu pegava, botava dentro de uma caixa e colocava em cima do guarda-roupa, porque se não desse certo, eu pegava tudo de volta e ia viver minha vida como antes. Só que foram muitas idas e vindas e eu já estava com vergonha. Meu Deus, é forte. Então, ali eu decidi não querer mais voltar para Jesus. É forte. Eu não, e foi nesse período onde o inimigo, ele brincou muito com minha cara. Porque quando você dá espaço, quando você diz que não quer mais a Jesus, você está dando espaço ao inimigo. Porque a palavra diz que não tem como adorar dois deuses. Se você adorar um, você aborrece o outro. Então, você não tem como adorar dois deuses. Aí, foi um período que onde o inimigo, ele brincou muito com minha vida. Mas ele brincou até o dia que Jesus disse: a partir de hoje, você não vai ser mais brinquedo de Satanás. Aleluia. E eu me lembro quando foi dia 7 de setembro de 2018. Era feriado e era um Pocinho de Jacó na congregação onde eu me congregava. E nesse dia estava tendo o Pocinho de Jacó e muita gente me chamando. Deus criou tantas situações na minha vida. Deus fechou a porta de emprego, Deus fechou a porta. Deus criou situação a qual eu fui morar vizinho à igreja. Eu fui morar vizinho à igreja, minha mãe morava na frente. Sim. Eu fui morar vizinho. Fechou as portas. Me tirou de relacionamento que não era da vontade dele. E afastou amizades. E nesse dia do Pocinho de Jacó,
todo mundo me chamando e eu dizendo, não, eu não vou para o Pocinho de Jacó, porque para mim eu ia e eu ia ficar motivada, ia voltar e não ia me firmar. Sim. Na minha mente era assim. E eu lembro que até minhas amigas, né, de farra, eu falei com elas, eram feriadas, vamos beber, vamos sair. Elas, não vou pro Pocinho de Jacó. Meu Deus, é forte, vamos lá. Elas disseram, não vou pro Pocinho de Jacó. Vamos olhar pro Pocinho de Jacó, depois do Pocinho de Jacó a gente sai. E elas foram e eu não fui. E Deus, nesse período, Deus levantou pessoas para interceder pela minha vida. Hoje eu consigo enxergar que naquele dia estava tendo uma batalha muito grande espiritual, Você no mundo entende espiritual. Que você é resposta de oração. Sou resposta de oração. Hoje eu consigo enxergar que naquele dia era uma batalha muito grande, mas eu estava cobertada de oração. Aleluia. Tinha pessoas que estavam pagando o preço. Por quê? Porque enquanto muitos duvidavam, enquanto muitos jogavam uma pedra, dizia que não tem mais jeito, vai morrer daquele jeito, Deus, ele estava levantando pessoas para interceder pela minha vida. Aleluia. Pessoas que acreditavam em tudo que o Senhor tinha me prometido, em todas as promessas que o Senhor tinha me feito. Deus, ele ainda levanta pessoas para interceder pela tua vida. Recebam, amados, em nome de Jesus. Eu sou resposta de oração. Oh, glória a Deus. Aleluia. E nesse dia, irmã, missionária Edna, eu em casa e eu conseguia ouvir os louvores e ali o Espírito Santo me chamando para ir, mas eu tava muito resistindo. Eu disse, Senhor, eu não vou, mas teve uma hora que eu disse, eu vou. Nesse dia eu coloquei... Não só falou. Não, eu fui. Eu disse, eu vou. E nesse dia eu coloquei uma camisa da igreja, né, que eu tinha. Meu Deus. Né, porque eu não queria que a pregadora soubesse que eu era afastada. Como se Deus não me conhecesse, não soubesse. Como se o Senhor não tivesse marcado já esse dia. Meu Deus. E nesse dia eu fui. E no caminho eu dizia assim, olha aqui o que eu dizia ao Senhor, irmão. Debaixo do sangue de Jesus. Eu disse assim, ó Deus, eu vou. Mas não invento de mandar ninguém me chamar, não, que eu não vou voltar, não. Meu Deus. Dessa forma aqui, eu disse, eu não vou voltar. Eu não sirvo para isso. Eu sei que o Senhor já tem feito promessas, mas, missionária, eu mesma não acreditava mais. Por quê? Porque o inimigo já tinha dito isso na minha... Você fez igual o isso. filho pródigo. A palavra a qual eu compartilhei com as pessoas aqui, ele estava montando o testemunho dele. Eu vou ser isso, eu vou ser trabalhador do meu pai, eu não mereço a honra do meu pai, pequei contra ele, pequei contra Deus. Então a gente fica montando um testemunho dentro da gente, só que o que Deus tem. Eu disse, Senhor, eu não sei porque o Senhor insiste, porque o Senhor já viu, eu já fui várias vezes e eu não consegui me firmar, não porque o Senhor insiste. E eu ficar... Meu Deus, irmã Janaína, aqui tem Kennedy, é isso? Ele está querendo renovar a aliança dele com Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmão, não saia daí, porque no final, a irmã Janaína vai fazer uma oração por você em nome de Jesus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, pode continuar. E eu fui contando isso para o Senhor, né? Mostrando ao Senhor. Hoje eu entendo que ali eu estava mostrando ao Senhor minhas fraquezas. Oh, glória. Estava confessando a Ele que eu não conseguia, que eu não... E quando eu cheguei no Pocinho de Jacó, começou, né, aquele fogo, os louvores, chegou o momento da palavra. E quando foi no final, a pregadora, ela disse assim, o Espírito Santo está dizendo, está me mostrando que tem alguém aqui, que seu coração está em ar de sair pela boca. Oh, aleluia. E você está querendo sair daqui deste lugar, mas o Senhor está dizendo que você não vai sair. Meu Deus. Ela disse assim, coloque 2 obreiros ali na porta, ninguém sai. Meu Dessa Deus. forma, ninguém sai. Nesse dia o Senhor me cercou verdadeiramente. Oh, glória. E meu coração batendo forte e eu dizendo, Senhor, eu não quero, eu não vou. Aleluia. E nesse dia, missionária Edna, sim. Minha mãe, como ela morava em frente à igreja, as coisas da cantina ficavam lá na minha mãe. E neste momento, a pastora, ela me chama. Ela vai até a porta e me chama. E eu disse assim, pronto, é agora que eu vou aproveitar o momento, vou sair, não volto mais. Só que quando ela me chama, ela pega na minha mão e me leva lá na frente. Meu Deus. E a pregadora orou por todo mundo. E quando terminou, ela disse, ore por essa jovem. E neste momento... Janaína, qual era a sua idade? Mulher, eu tinha uns
25 anos. 25 anos. É, que vai fazer 8 anos. Sim. Tinha 25 Meu anos. Deus, que forte. E nesse dia ela começou a orar. Ela começou a orar e ali ela começou a repreender. Porque, missionária Edna, no mundo espiritual existe espírito que lhe aprisiona. Isso. Às vezes quando você vê alguém pelejando, batalhando, a gente às vezes até quer, mas precisa de uma oração específica de libertação para realmente ser liberta. E ali eu precisava daquela oração naquele dia, para as correntes cair por terra. Aleluia. E eu me lembro que ela começou a orar e eu não ouvia mais ninguém, nenhum glória a Deus, eu só ouvia a voz dela ministrando. Meu Deus. As palavras. E nessa hora eu senti que eu perdi as minhas forças. Oh, glória. E quando ela disse assim, você quer voltar para Jesus? Eu me lembro que eu me ajoelhei. Se rendeu. Me rendei aos pés do Senhor. E naquele dia, eu disse assim ao Senhor. Oh, aleluia, glória. Eu disse, Deus. Irmão, está uma graça aqui, meu Deus. Eu disse, Senhor, o Senhor sabe que Aleluia. eu já tentei várias vezes. Porque no fundo, Edna, Deus sabia que eu tinha vontade. No fundo, eu acreditava no que Deus tinha para minha vida, só que era mais forte do que eu. Oh, glória, aleluia. E eu disse, Senhor, se o Senhor verdadeiramente tem algo comigo, Senhor, me liberta de tudo que me aprisiona. Eu disse, Senhor, me liberta de tudo que me aprisiona. Aleluia. Me ajuda, meu Pai, a se firmar, a não sair mais da tua presença. Aleluia. E eu disse, Senhor, segura na minha mão, porque às vezes que eu segurei na tua, eu soltei, mas eu tenho certeza que se o Senhor segurar na minha mão, Pai, o Senhor não vai soltar. Meu Deus. E naquele dia, eu saí daquele poço de Jacó, eu me senti outra pessoa. Meu Deus. Por isso que eu disse, naquele dia, eu não era meus planos voltar para Jesus, mas já estava decretado nos céus. Aleluia. Como o Salmo já diz que o Senhor, ele tirou do fundo do poço, do lamaçal do pecado. Porque a lama aqui significa o pecado. E o Senhor me tirou do fundo do poço, da onde ninguém mais acreditava em mim. Nem eu mesma acreditava. E começou o processo. Porque quando você diz sim para o Senhor, você tem que deixar o Senhor, ele ser o Senhor da sua vida, ele direcionar a sua vida. Aleluia. E começa o processo de você desapegar das coisas que não é mais para você levar junto com você nesse novo ciclo. Janaína, e tem pessoas que estão nos acompanhando agora, que o irmão Kennedy, por exemplo, ele está renovando a aliança dele novamente com o Senhor. Eu quero que você fale para os irmãos como é o processo, o que precisa ser feito, porque tem gente que acha que é de um dia para a noite, que eu aceitei Jesus hoje, amanhã a minha vida ela já vai estar... Quando eu aceitei Jesus, eu achava que era desse jeito. Por isso que eu tenho certeza que vocês também têm dúvida, quem está nos ouvindo que ainda não é evangélico, porque quando a gente aceita, parece que está tudo de cabeça para baixo, né? Quando a gente aceita, porque às vezes a gente pensa que é assim, eu aceitei Jesus hoje e amanhã já é para mim tá totalmente transformada. Não é assim. Faz 8 anos que eu voltei para Jesus. Aleluia. E todo dia, missionária Edna, é algo que você vai mudando na sua vida. Isso. Todo dia tem algo a ser mudado. Através da palavra você vai lendo e você vai aprendendo o que deve ser mudado na sua vida. Aleluia. E a primeira coisa que tinha que ser mudada na minha vida é desapegar do passado. Meu Deus. Se lembra que eu falava que toda vida que eu aceitava, eu pegava minhas roupas, colocava numa caixa e guardava? Meu Deus. E ali o Senhor começou a dizer que eu tinha que desapegar daquelas vestes. O Senhor, ele tinha me feito uma promessa que ia renovar minhas vestes, ia renovar o meu guarda-roupa. Oh, aleluia. Só que até então eu não entendia. E o Senhor começou a dizer que eu tinha que desapegar daquelas roupas que eu tinha. Você entendeu que para um novo vir tinha que se livrar do passado. Possa ser até que você que esteja escutando não esteja entendendo, mas às vezes tem algo da sua vida que você tem que desapegar. Você pode ser um vício, uma amizade, algo que tem que ser desapegado, tirado da sua vida. Sim. E eu me lembro que passam uns dias para mim poder entender que eu tinha que desapegar daquelas vestes, porque o Senhor tinha algo novo para minha vida. Então ali foi o primeiro impacto, sabe? O versículo não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova.
foi cumprido na sua vida. Cumprido. Eu me lembro que eu ia para o serviço de oração e Deus sempre falando na mesma palavra. E teve um dia que eu disse, Senhor, eu decidi deixar Deus direcionar a minha vida e tirar o que não agradava dele. Tome o controle. Porque todas as vezes eu ia e eu queria ensinar a Deus a trabalhar. Eu voltava para os caminhos do Senhor e dizia, Senhor, é assim, assim, assim. Amados, eu sei. Eu queria ensinar a Deus a trabalhar na minha vida. E eu desapeguei, eu queimei todas as minhas roupas. Aleluia. Irmãos, eu queimei porque foi algo que Deus, era eu e Deus, era um propósito de eu e Deus. Eu não estou dizendo que hoje você precisa pegar seu guarda-roupa e rebolar sua roupa, não. Ali foi algo, uma experiência que eu precisava viver com o Senhor. Aleluia. Então, ali foi um sacrifício e uma confiança que eu estava depositando, sabendo que Deus, Ele ia fazer o que Ele tinha prometido. Aleluia, glória a Deus. E quando eu estava ali, me lembrando, né? Eu estava até ali sozinho pensando o quanto Deus ele é maravilhoso, o quanto Ele faz o extraordinário na nossa vida. A gente se apega a tantas coisas pequenas, que às vezes Deus diz, solte porque eu tenho algo maior, mas você fica limitada. E eu digo, meu Deus, como o Senhor é misericordioso, Senhor. Amados, o tempo passa muito rápido. Eu avisei pra Janaína que era muito rápido, mas a Janaína, ela tá contando só um pouco do que Deus fez na vida dela. A primeira vez que a gente se encontrou foi lá na casa de uma praia de uma amiga da gente, não foi? Mas a gente passou quase a madrugada falando do que Deus... A gente sentou numa mesa, numa cozinha, e assim, Janaína contou tanto testemunho forte. Janaína, eu queria que você compartilhasse agora com as pessoas. Eu sei que o tempo é pouco. Deus fez muita coisa na vida dela. Mas um dos milagres que Deus fez muito na vida dela depois que ela aceitou Jesus foi a cura da filha dela. Foi. Da Jasmine. Foi no primeiro ano, foi em 2019, no ano seguinte. Sempre, como eu contei, era idas e vindas. E sempre quando chegava o mês de junho, né? Era sempre um mês que, né, mexia muito nas minhas estruturas. E quando foi no ano seguinte, tinha muitos sentados esperando eu deixar Jesus para ir para as festas. As vozes contrárias, né? Tinha muitos. E eu me lembro que nesse período perto, minha filha ela teve uma paralisia facial. Ela amanheceu com o rosto paralisado. E nesse tempo, como eu falei que Deus tinha fechado todas as portas, Ele falou que eu não trabalhava mais para o homem, que eu ia trabalhar para Ele. Enquanto eu fizesse a obra dele, Ele ia cuidar de mim e dos meus. E o Senhor, Ele tem cumprido isso até hoje na minha vida. Meu Deus, é forte. E ela teve essa paralisia e precisava fazer exame, tudo particular. E eu não tinha. Eu me lembro que um irmão marcou uma consulta para ela na segunda-feira, de 7 horas da manhã. De 5 horas eu estava no matutino dizendo, Jesus, eu não tenho dinheiro. E realmente eu não tinha. E quando chegou a hora da consulta, o irmão falou comigo, eu disse, irmão, não vou. Por quê? Porque eu não tô com dinheiro para pagar a consulta. Irmã Edna, quando foi no outro dia, Deus, Ele fez um reboliço. Meu Deus. Deus, Ele mandou o dobro do que eu precisava para pagar essa consulta. Aleluia. O Senhor mandou dinheiro da consulta, de medicação, de fisioterapia, que não foi nem preciso fazer. Nome, aleluia. Glória a Deus. Não foi nem preciso fazer fisioterapia. Eu fui para o médico, fiz exame. Quando eu fui mostrar o resultado do exame, o médico disse que ela não tinha mais. Meu Deus. Foi assim, eu digo, meu Deus, foi um milagre. Ele passou 10 sessões de fisioterapia, não precisou de nenhuma, porque Deus, Ele curou ela de uma forma que eu digo, meu Deus. E ali eu começava a acreditar. Enquanto eu estava fazendo a vontade do Senhor, o Senhor Ele estava cuidando. Tá vendo? Ele cuida. O Senhor, Ele cuida. Ele cuida nos mínimos detalhes. Aleluia. A gente se apega a coisas pequenas, mas o nosso Deus, Ele é grande. Amados, aqui está uma prova viva. A Janaína, a irmã Janaína, amados e queridos irmãos, ela é uma prova viva de que Deus tira do monturo, coloca para se assentar em cadeira de príncipe, de que Deus cura, de que Deus transforma, de que Deus cuida, faz milagre acontecer. Ela testemunhou um milagre de cura da filha dela. A irmã Janaína, ela já
presenciou milagres de providência, amados. Esse ano foi ano de providência. Deus deu a casa dela. Não dá tempo de contar o testemunho da casa, mas eu vou chamar ela outras vezes para ela dar continuidade em nome de Jesus, porque aqui tem que inspirar e tem que ser por completo. Deus não faz nada pela metade, amados. E com certeza, amados e queridos irmãos, eu sei que você recebeu essa palavra, eu sei que você recebeu esse testemunho. Eu vou aproveitar a irmã Janaína agora para fazer um convite. O irmão Kennedy, ele fez a aliança novamente com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar pela vida dele e eu quero aproveitar a vida da nossa irmã Janaína para estar orando aqui pelas nossas vidas. Amém? Se tiver mais alguém que queira renovar a aliança, aceitar Jesus, que ouviu essas palavras, que sentiu no coração de servir ao Senhor que nós servimos, né, Edna? Aleluia. Eu digo que eu me arrependo de não ter me firmado há muito tempo, porque o que Deus faz na nossa vida é tão maravilhoso. Em nome de Jesus. É como o salmista diz, quando você confia nele, é muito feliz quando a gente confia no Senhor. E o que ele faz, não dá para contar aqui, é inúmeras as coisas que o Senhor faz nas nossas vidas. Então, se tiver alguém, né, que queira também renovar uma aliança, eu vou estar orando em nome de Jesus. Pela vida do Kennedy. Isso. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória. Aleluia. Senhor, ainda em tua presença, meu Pai, eu quero te apresentar o teu filho, meu Pai. Pai, que está hoje, Senhor, renovando a aliança contigo, meu Pai. Senhor, firma os passos dele, meu Pai, na tua presença. Firma os passos dele na rocha, meu Pai. Espírito Santo, que ele não venha olhar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. E sim para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, aleluia, meu Pai. Pai, eu quero apresentar cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa live, Senhor. Sim, Espírito Santo de Deus, eu sei, meu Pai, que essa palavra foi tocada não só no irmão Kennedy, mas em outras pessoas, meu Pai. Senhor. Pai, chega transformando, libertando, meu Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu repreendo, Senhor, todas as correntes do mal que aprisiona, Senhor, cada pessoa, Senhor, que sente vontade, Senhor, de buscar a Ti, de se posicionar na Tua presença, Pai. Mas sabemos, meu Pai, que no mundo espiritual existem guerras e batalhas, Senhor, para que essa pessoa não venha se render aos Teus pés. Pai, mas o Senhor é o general de guerra, meu Pai. O Senhor vai quebrando todas as correntes espirituais, Senhor, na vida dos teus filhos. Espírito Santo, firme aquele, Senhor, que está se sentindo fraco, que o Senhor possa renovar as forças. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor, firma, Senhor, renova as forças, renova a força espiritual, Senhor, dá ânimo, Senhor, dá vigor, meu Pai. Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui assistindo, meu Pai. Senhor, os familiares de cada um, cada pessoa, Pai, que pediu oração. Pai, a gente não conhece, mas o Senhor conhece a cada um, meu Pai. O Senhor conhece a necessidade, Senhor, o grito de socorro, meu Pai. O Senhor conhece o íntimo, Senhor, e o profundo de cada pessoa. Jesus chega com transformação, completando a salvação no lar. Aleluia. Pai, eu profetizo, Senhor, que pessoas vão testemunhar que eu e a minha casa servimos ao Senhor, meu Pai, porque é a promessa da Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida, meu Pai. Pai, continua conosco, Senhor. Abençoa a vida da missionária Edna, meu Pai. Que ela continue sendo essa pessoa, canal de bênção, Senhor. Que ela continue, Senhor, fazendo a obra e o ID, Senhor, aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Em nome de Jesus, abençoa os filhos, o esposo. Cobre a casa dela com o Teu sangue. Cobre a minha família com o Teu sangue. E repreendemos todo o mal e todo o levante do inimigo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, amados. Receba esse testemunho, receba a palavra, receba essa oração. Muito obrigada, irmã Janaína, por ter aceitado o convite. Deus continue te abençoando, te usando. Olha, ela louva, ela prega, ela assim. Ela é completa na presença do Senhor. Ela é líder do Ministério Infantil, ela ensina. Aleluia. E ela é uma bênção para a glória de Deus.